Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Assinantes do 14, mais um Alto Astral, mais um programa que eu e Guilherme Verano estamos aqui para trazer para você com muita alegria, com muita verdade, com muita transparência, sempre com um bom convidado. E hoje a gente tem o prazer de trazer mais uma vez aqui o Dr. Mike, no nosso quadro Fazendo Direito, para bater um papo com ele sobre a nova Previdência. A coisa está acontecendo aí no Congresso Nacional, mas a gente já tem que estar deixando você, assinante do 14, você que nos acompanha nas redes sociais, bem informados e tirando dúvidas já de assinantes que nos enviaram perguntas, de ouvintes do rádio também que nos enviaram perguntas, mas eu queria agora dar um seja bem-vindo para o meu amigo Guilherme Verano. Obrigado, Joseval, doutor Mike aqui mais uma vez, e eu me lembro que quando ele veio aqui da última vez, ficou a promessa de a gente falar um pouquinho de reforma da Previdência. A gente tinha que dar tempo ao tempo, esperar que a coisa fosse encaminhada, na época ainda havia muita discussão, mas o presidente Jair Bolsonaro passou a bola para os nobres deputados agora. E esse assunto que a gente vai tentar aqui clarear, né, como você mesmo disse, para o amigo assinante do Canal 14 da NET. Porque são muitas dúvidas pertinentes, dúvidas constantes, né, sobre o que vai acontecer com o futuro de todos nós, na verdade. É isso, Fernando. A gente vê dentro da casa da gente pai, mãe, sogro, sogra, amigos no futebol perguntando, né, nas discussões diárias, as perguntas acontecendo, e a gente traz um pouquinho isso aqui também para o Dr. Mike. Dr. Mike, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Obrigado, Joseval, obrigado, Verano, obrigado aos telespectadores. Estamos aqui para contribuir. Espero poder esclarecer eventuais dúvidas do projeto de lei proposto pelo governo federal na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, ali norteado pelo Ministério da Economia nas mãos do ministro Paulo Guedes, e a população com certeza tem inúmeras dúvidas, grandes incertezas no meio desse debate ideológico e político em torno dessa mudança que é necessária e crucial para o nosso país. O interessante é que ele falou assim, estamos aqui para contribuir. Todos nós contribuímos, mas vamos contribuir até quando? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta que ele quer calar. Até quando e quanto iremos contribuir? Exatamente. Pode dar um pontapé inicial. Ô, Verano, mas conversando esse final de semana com o meu sogro, Guilherme Verano, e ele disse assim para mim, esse pessoal, ao invés de ficar mexendo com o negócio de reforma de Previdência, tem que fazer esse país andar, gente. Eu lá na minha época, as pessoas aposentavam, tinha idade de aposentar, aposentavam direitinho, a quem queria voltar a trabalhar, voltava a trabalhar, mas o país andava, agora fica com essa perca de tempo de querendo reformar uma coisa aí que tá dando certo, que tá pagando, eu mesmo recebo minha aposentadoria em dia, tá tudo certo. E por um outro lado, numa conversa já com uma pessoa mais jovem lá da nossa turma do futebol. Não tem pessoa mais jovem lá, não tem? Tem. Lá na nossa turma do futebol. Não, mas tirando os meninos, o resto é tudo da sua faixa etária. Mas hoje lá tem netos, você passou por lá, já tem netos de quem começou com a turma por lá. Eu penso assim sempre no pessoal da antiga, né? já era para estar aposentado há muito tempo. Então, por acaso, essa pessoa está desempregada, um jovem desempregado, não é? E ele disse assim, gente, fica todas essas discussões sobre a reforma da Previdência, eu queria entender mesmo qual que é a necessidade disso. Eu sei que eu estou desempregado, eu estou tendo a necessidade de trabalhar, não é? E fica o país perdendo tempo com a reforma de Previdência. Colocando um já mais idoso, doutor Mike, a opinião de um aposentado que está recebendo e de um jovem que está querendo trabalhar, e os dois questionando a necessidade dessa reforma. O que o senhor tem que dizer a essas pessoas? Então, Joseval, antes de responder essa pergunta, é bom a gente fazer esse paralelo, né, de uma figura idosa e de uma figura jovem nesse contexto de reforma da Previdência. E é muito engraçado que a perspectiva de tempo de cada um responde à necessidade da reforma da Previdência. Quando você trouxe a figura do velho, e ele dizendo que ao tempo dele ele trabalhava, ele tinha ali o seu emprego e contribuía com a Previdência, e hoje ele está aposentado e recebe o seu benefício,
E do outro lado você tem um jovem que se encontra num país com mais de 13 milhões de desempregados, do qual ele faz parte desse componente de desemprego e questionando a reforma da Previdência sem ter mesmo a possibilidade de uma economia de um país que eu possa oferecer primeiramente um emprego para ele. Poder contribuir, começar a contribuir. Sim, Né? sim. Então ele já está questionando a reforma da Previdência em um país que não consegue viabilizar nenhum emprego para ele. E aí nós temos o contraste, ou possam dizer até um antagonismo do tempo do velho com o tempo do novo. Se diz que o velho, na época dele, possivelmente o período laboral dele se deu na época do regime militar. Sim. E é inquestionável que no regime militar a economia do país ela teve um boom. Ela tem um crescimento econômico naquela época por meio dos governos militares. Isso afastando qualquer outro tipo de conversa ideológica, de combate de militar com aqueles revolucionários. Mas o país teve uma economia pujante naquela época, uma economia estatal. Época do milagre econômico do Delfim Neto. Isso. Né? Crescia a taxa de China, 7% ao ano. Sim, era uma economia por intervencionismo estatal, o crescimento do Estado, mas sim uma economia que cresceu. E naquela época, Joseval, o aposentado viabilizou a sua aposentadoria hoje porque na época tinha emprego. Queira ou não, naquela época do regime militar, as empresas alugavam ônibus e saíam na rua catando pessoas, literalmente, para poder trabalhar, porque tinha emprego sobrando e gente. Então você tinha uma alta demanda de emprego e não tinha trabalhador. Então naquela época ele pôde trabalhar, contribuir com o regime previdenciário e a partir daí poder hoje estar garantido sua previdência. E do outro lado você tem um jovem que não tem condições de trabalhar para ter um emprego. Então a reforma da Previdência será a resposta dada para sua pergunta. Por que uma reforma da Previdência? Porque a gente precisa de uma economia, a gente precisa de um controle fiscal, precisa de um Estado responsável que consiga pagar as suas contas. A reforma da Previdência hoje ela é um rombo no déficit. E porque ela não é autossustentável, ela não se paga, o governo federal tem buscado recursos em outras fontes. E aí, para tampar esse buraco previdenciário, o governo federal tem tirado dinheiro que deveria ir para a escola, dinheiro que deveria ir para a saúde e dinheiro que deveria ir para a segurança. Segurança que é um ponto tão crucial no nosso país hoje, com índice de homicídios acima de 60 mil. Números maiores que de guerra. Tem esse número absurdo no nosso país. Embora, nesse primeiro semestre agora, houve uma drástica queda, né? Os números apresentados pelo números apresentados agora já melhoraram bastante essa situação de, entre aspas, guerra civil que o país vive. Então a reforma da Previdência ela é necessária, primeiro, responsabilidade fiscal. As contas do governo não é muito diferente da conta de uma família básica. Uma família, por exemplo, ganha R$1.000, o pai de família, a mãe de família sabe, eu não posso gastar mais de R$1.000 porque eu não vou dar conta de pagar minhas contas. Então o governo ele tem que ter uma responsabilidade fiscal. Tanto é que teve a legislação aprovada na época do governo do Michel Temer, que era o teto dos gastos públicos, que foi aquele embate todo que estava tirando dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro da segurança. Mas é porque o Estado estava colocando um limite de gastos. Eu não tenho dinheiro para gastar além disso. Então a reforma da Previdência ela é necessária para que o país se torne um país sério com suas contas públicas e possa de forma efetiva pagar as contribuições, os beneficiários da Previdência com dinheiro do próprio regime. Verano, o Dr. Maico falando aí das empresas colocando ônibus na rua para capitanear pessoas para o trabalho, eu recordei aqui na minha cidade, só para contribuir com o nosso bate-papo aqui, uma cidade do interior de Goiás, cercada de 3 usinas de açúcar e álcool. Teve determinados momentos há 15 anos atrás, 12, 10 anos atrás, passando férias na cidade, ouvia e via os carros de som na rua anunciando vagas de emprego nas usinas de açúcar e álcool lá da região. E a cidade com movimentão, supermercados cheios, as coisas cheias, chegando ônibus de pessoas do Nordeste para trabalhar nas usinas. Hoje a gente retorna na mesma cidade, uma usina fechou,
a outra foi embora, essa terceira bem enfraquecida, a cidade sem perspectiva nenhuma. Isso que é triste, né? Quando a gente fala de 13 milhões de desempregados, a gente vê quantas pessoas que tinham a condição de trabalhar, de ter o seu sustento, de contribuir para aposentar, que hoje estão aí sem ter essa condição, né? É isso que nos deixa triste e que a gente torce para que essa reforma dê certo e mais uma série de medidas tomadas pelo atual governo dê certo também. Já tem algumas coisas aparecendo aí. Só a né? reforma da Previdência não basta. Só a reforma não basta, não é? Mas a gente entende que já é um grande ganho. E aí eu pergunto para o doutor Mike, e se essa reforma não acontecer, o que vai acontecer com o nosso Brasil? Ou se for reforminha também. Uma reforminha. Uma reforma desidratada. Nós falamos nesse termo agora. Se for uma reforma desidratada, o doutor Mike colocou. Então, vai agravar a situação que o país já se encontra. Primeiramente, vai se aumentar a retirada de recursos federais que inicialmente deveriam ser destinados para a saúde, para a educação e segurança. Cada vez menos escolas terão amparo financeiro, menos escolas serão abertas, e um sonho de futuro de uma escola integral para a população se torna mais distante para o país. A falta de valorização dos próprios professores, que é uma figura que tem que ser valorizada em qualquer sociedade. A questão da segurança pública também vai se agravar, porque não haverá recurso para se aplicar tanto em policiamento ostensivo como preventivo ou investigativo. E também na questão da saúde, que é um caos já no nosso país, o Sistema Único de Saúde. Tende-se a ficar pior ainda, porque não haverá recursos para abrir hospitais, não haverá recursos para abrir unidades de pronto de atendimento, não haverá recurso para pagar funcionários, que é, em certo modo, que tem mais gastos dentro da saúde pública, não haverá dinheiro para comprar insumos e não haverá dinheiro para comprar medicamentos de forma geral. Então, o contexto social que nós vivemos, ele vai se agravar, vai piorar a partir disso daí. Então é retirada do dinheiro destinado para segurança, saúde e educação, sendo colocado para pagar aposentadorias. Um pouco mais adiante, teremos que esse recurso também não será necessário, não serão suficientes. E daí você terá o direito à aposentadoria, mas não terá o recurso. O Estado reconhece, mas não tem. Mas não paga. Não tem. Você, eu sou aposentado, tenho dinheiro, mas o Estado fala, não tenho dinheiro para te pagar. Mas aí a gente entra aquela questão, e o doutor Max estava até conversando antes de começar o programa, né? Quando vai se eleger alguém, o parlamentar, pouco se liga, vou eleger ele para preencher, né? Não quero perder o voto ou ganhar voto, e tem essa noção sempre que o executivo é que vai resolver a coisa. Sim. Mas está na mão dos parlamentares. Quando os parlamentares vêm, e principalmente de oposição, para falar, não, porque o povo está sendo prejudicado, o povo, fala sempre em nome do povo. Sim. Mas é uma reforma que é extremamente necessária, mas parece que ninguém quer pagar essa conta. Todo mundo dá essa impressão que a reforma é o mal, que vai acabar com todo mundo, mas ninguém está olhando lá na frente. Está olhando o imediatismo, questão das eleições. Se eu assumir a paternidade dessa reforma, vai ser ruim para mim. Então fica aquele jogo de empurra. Por que agem dessa maneira, afinal de contas? Aí vamos... Só para finalizar a pergunta do Joseval, e eu fecho essa. A questão do dinheiro, não ter dinheiro para pagar as aposentadorias. E não vai ter mesmo. Não vai ter, não tem dinheiro. Isso já aconteceu agora, com a PLN 4, que foi aprovada. No mês seguinte já não haveria dinheiro para pagar o benefício de prestação continuada. Já não haveria dinheiro para pagar os beneficiários do Bolsa de Família se não fosse aprovado o crédito suplementar que o governo federal pediu ao Senado. Esse foi o cheque especial, né? Foi o cheque especial. E aí é interessante você entender isso, porque foi exatamente isso que levou a Dilma Rousseff ao impeachment. Porque a Dilma Rousseff maquiou as contas, deu as pedaladas fiscais e não pediu crédito suplementar, destinando verba de um setor para o outro. Isso é a chamada pedalada fiscais, que o pessoal fala que nunca existiu. Agora ficou evidente, o Bolsonaro bateu o pé e falou, eu não vou fazer pedalada fiscal, eu não vou colocar minha cabeça na bandeja para vocês pedirem impeachment. A responsabilidade é de vocês aprovarem, do Senado. E isso aí já complementa a resposta que eu vou te dar agora a respeito da sua pergunta. E a partir daí, você tem lá dinheiro não sendo destinado para segurança, você tem dinheiro não destinado para
saúde nem educação, você tem os aposentados não recebendo os benefícios, e isso vai atacar diretamente a economia do país. O país não vai crescer, o que já não está acontecendo. Ele vai, que é segurança. isso, vai afastar os empresários internacionais, investimentos internacionais não virão para o país, e os próprios empresários nacionais não vão aplicar dinheiro aqui. Ou eles não vão aplicar em recursos em empresas nacionais, eles vão para fora. Você vê muita gente aí que tem recursos para aplicar, fala, ó, se o Brasil não se tornar um país sério, eu vou embora daqui. Eu não vou aplicar meu dinheiro aqui, sendo que amanhã eu posso perder tudo. E aí você entra numa questão de recessão de economia. Aí você vê um cenário cada vez mais degradante de um país onde não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, não tem pagamento dos aposentados, tem economia em recessão, não tem aplicação em investimento, ou seja, por consequência não vai gerar emprego, a economia não gira e não cresce. Esse é o caos que vai acontecer com o país se caso não fizer a reforma da Previdência de forma séria, tentando talvez alcançar ali o que é proposto por Paulo Guedes, que é a reforma de 1 trilhão. Né? E aí afastando dessa reforma desidratada, que o José Val falou, que você também disse que é a reforminha para inglês ver, né? Não, vamos maquiar aqui, vamos fingir que a gente fez uma reforma. E isso é muito complicado, porque você vê partidos de oposição e alguns líderes aqui declarando de forma clara que não vão apoiar uma Previdência, porque se aprovar uma Previdência a economia vai estourar e praticamente eles estão assinando a reeleição do Bolsonaro, e eles não querem que o Bolsonaro se reeleja. Estão pensando na eleição. Isso. Ou seja, é tudo interesse político. Já respondendo a sua pergunta, Verano, você disse a questão da guerra política entre os parlamentares. Existem duas questões. A consciência social hoje em relação à reforma da Previdência já está mais consolidada. Você tem uma grande maioria da população compreendendo, aceitando e até defendendo a Previdência. E aí, a partir daí você tem essa guerra entre o Planalto, que é o Executivo, e o Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E, de fato, existe uma guerra política de protagonismo. Existe o governo federal, que propôs a medida de reforma, e você tem o Congresso agora querendo assumir, querendo encabeçar e ser o grande agente principal dessa reforma. No momento, dependendo para quem ele está falando, na realidade ele é um paladino, um defensor social que está protegendo o povo contra uma reforma que vai fazer mal para eles. Quer o bônus. Isso. Agora, do outro lado, dependendo se você fala para o outro público, ele não, ele é aquele agente que vai fazer a reforma forte, gritante, para que a economia cresça. Então o que a gente tem hoje no país é uma guerra do Planalto e uma guerra do Congresso de protagonismo político, de quem realmente vai coordenar e dar os rumos do país. Tanto que nos últimos meses agora a gente tem falado de um parlamentarismo branco, que é o país de fato não ser governado pelo Bolsonaro, mas ser governado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia é quase um primeiro-ministro. Rodrigo Maia, que é o parlamentarismo em branco, porque as pautas do governo elas ficam amarradas dentro do Congresso, e é o que você falou. Estou dependendo dele, ele que agenda tudo. E aí o que você disse, geralmente, eu concordo contigo, a sensação da população hoje é que quem os representa de fato é o presidente da República. E aí os deputados e senadores a gente vota porque tem que votar. Não, eu vou colocar esse cara lá. Eu vou colocar esse aqui como senador e o outro como deputado, e se fizer falta eu não voto em ninguém para deputado e nem para senado. Mas de fato o presidente da República ele é amarrado dentro do Congresso. Porque a gente tem a divisão dos poderes, mas esses poderes eles têm um sistema que a gente chama de check and balance, que chama de freios e contrapesos. Você tem o legislativo, você tem o executivo e o judiciário, mas existem mecanismos que uns controlam aos outros dentro para ninguém que ultrapasse os limites do poder. A gente está vendo o judiciário querendo legislar, o Perfeito. legislativo querendo ser juiz. Perfeito. O judiciário com um ativismo judicial escancarado, criando tipos penais, inclusive, estabelecendo normas, regras de excludente por causa da liberdade religiosa, por causa de uma omissão legislativa do legislativo. Você vê o Poder Executivo também, em todo esse contexto histórico que a gente teve de 16 anos, amarrando e travando o legislativo através de propina, seja pelo mensalão, ou seja loteamento dos ministérios.
A gente chegou na época, acho que da Dilma ou do Lula, a gente ter 39 ministérios para poder distribuir para o pessoal, para os parlamentares, para eles ficarem amarrados a elas. Isso aí é você amarrar o legislativo, falar, vocês vão fazer o que eu quero. Mensalão todo mês, 30 mil, 40 mil, você vota nos projetos do governo. O bancada tal, bancada ou outra bancada vai pegar ministério tal e o outro ministério e vocês vão voltar comigo. Aí tá fechado. Aí tá fechado. E aí você não tem democracia. Porque a democracia tem que ter independência entre os poderes. Mas parece que essa época ela começa a passar, né? Pelo menos o loteamento não foi tanto dessa vez. Não, mas acho que a transição é um processo, né? A coisa muda, mas nós gostaríamos que mudasse no estalo dos dedos. Aí, José Mas não Valls, muda, não é? só complementando o que você falou, que é uma coisa muito importante, porque desde a Constituição de 88, nós estabelecemos no país uma política de coalizão, que é onde você tem o governo federal e o legislativo atuando conjuntamente, porque o governo federal ele distribuía os ministérios e você tinha a coalizão tanto do legislativo e do executivo. Isso. Mais ou menos E a grande movimentação de xadrez que Bolsonaro fez nesse governo dele foi não fazer esse loteamento. Foi ele falar, eu não vou distribuir ministério para partidos políticos, eu vou passar os ministérios para pessoas com competência técnica. E aí você veio hoje num cenário do país, a população sabendo quem é o ministro da Economia, quem é o ministro da Educação, quem é o ministro da Segurança Pública, porque antigamente você não sabia. A população não se interagia com isso. E aí você tira esse tipo de articulação corrupta que tinha no país, que é você anular o legislativo e a independência deles. E você afasta esse tipo de política de coalizão e traz para competência técnica. E aí você tira essa moeda de troca, que é a grande dificuldade do Bolsonaro hoje, fazer essa política de troca e de conversa com o legislativo, porque ele não faz a corrupção do mensalão, mas também não faz troca de moeda com os ministérios. E aí talvez nesse momento, talvez ele não tenha deixado claro qual que seria o tipo de negociação que ele ia falar, que ele iria fazer. Porque o senador, o deputado, fala, eu não estou pegando ministério, eu não estou pegando nada. Então, de que forma que o governo quer negociar comigo? De que forma que ele quer fazer articulação comigo? Doutor Mike, né? Vou colocar até uma observação. Quando a gente viu aquela presença do Paulo Guedes, uma comissão daquelas, você vê de outro lado alguém gritando, quando grita é porque não tem argumento. E a gente vê muitas vezes a falta de preparo de alguns deputados e senadores para argumentar tecnicamente. Né? Perfeito, não tem aquela argumentação, eu não quero isso por conta disso, o senhor concorda com isso ou não? E Paulo Guedes, gostemos ou não dele, ou ouvinte gosta ou não, é extremamente preparado. Então, começa o quê? Quando você não tem argumento, não dá para discutir com ele, né? Pelo menos não naquele nível, mas nem no nível mais aceiro querem discutir, querem discussão, na verdade. Então a gente vê muita falta de preparo também para discutir uma coisa que é técnica, que vai influir no cidadão, e ele está lá para aquilo ali, para legislar, mas não tem o conhecimento técnico da área, está lá só para bater boca e fazer risada, e tirar selfie, como a gente já viu cenas dessas. E essa falta de competência técnica refletia diretamente na população. Porque esses ministérios eram dados para políticos que não têm conhecimento técnico da área. Nenhum, né? Então, Mike, nós divagamos aqui um pouquinho pelo lado da questão política também, mas é importante contextualizar isso tudo. Queria perguntar para o senhor, quais são agora, dentro da nova proposta aí que a gente está entendendo que está bem encaminhada, as idades mínimas para aposentar? Como é que ficou? Então, José Val, a proposta inicial dada pelo projeto do ministro Paulo Guedes, ela traz ali uma idade mínima para a mulher se aposentar com 62 anos. E uma idade também para o homem se aposentar com 65. Essas são as idades. O grande problema é porque a forma que isso é divulgado pela mídia dá a entender que projeto aprovado no Congresso, seja no primeiro momento na Câmara dos Deputados, no segundo momento no Senado, e é posteriormente promulgada pelo presidente da República, essas idades automaticamente vão valer. E de fato não é. Porque é um projeto, é uma proposta, é a PL, né? É a PL. Mas vamos mais além, porque na própria proposta traz um período de transição dessas idades. Só para o telespectador ter uma noção, o atingimento dessas idades, de 62 para mulher e 65 para homens, elas vão se concretizar no ano de 2039.
Então não é algo que vai instantaneamente acontecer. A partir de manhã eu tenho que correr para aposentar, porque senão eu tô... Ela vai começar a crescer como se fosse uma escada. De 2 em 2 anos essa idade vai aumentar, tendo seu atingimento máximo de 62 para mulher e 65 para homens, no ano de 2039. Isso segundo a proposta original. Eu falo agora porque o programa é atemporal e talvez alguém possa estar assistindo isso depois do projeto já aprovado. Mas a proposta original é essa. E esse item tem esse prazo de crescimento para poder atingir essas idades. Nós falamos de idade. Agora, e a quantidade de contribuição, o tempo de contribuição, como é que ficou? Então, perfeito. Para a gente entender a proposta, a gente tem que entender como que é hoje. Hoje, de forma geral, eu falo de forma geral porque eu não vou entrar nas peculiaridades de algumas atividades, mas de forma geral, uma pessoa para se aposentar, para aposentar-se, ela tem que ter 180 contribuições, o que equivale a 15 anos. Então, a pessoa, para aposentar por contribuição, ela tem que contribuir durante 15 anos com a Previdência. E aí a Previdência vai pegar todas aquelas contribuições, vai fazer um cálculo das 80 maiores contribuições, fazer uma média, colocar fator previdenciário ou não, a depender do caso, e a partir daí informar qual será o salário-benefício da pessoa. Com a nova proposta, esse tempo aumenta. E aí, de forma geral também, né, a gente tem que essas contribuições serão dadas por 20 anos. Então a gente sai de 180 meses, 15 anos, e a gente passa a contribuir com 20 anos. E aí, Joseval, eu já aproveito para fazer um mito aqui, uma inverdade, que a gente vê muito, e eu vi muito, não agora com essa Previdência, mas com o projeto apresentado por Michel Temer, que era que o pessoal falava assim, com essa nova Previdência o pessoal vai aposentar com 92 anos de idade, o pessoal vai aposentar com 95, a pessoa vai morrer e depois vai se aposentar. Saía até aqueles memes, né? A pessoa dentro de um túmulo lá, falando que ia aposentar depois. Mas isso é uma incongruência. Porque como é que a pessoa, quem estava agindo de má fé, passava a informação? Ela pegava, não, para você aposentar você tem que contribuir 60 anos e mais 30. Aí, em vez dela falar que a pessoa começou a contribuir lá atrás, porque o trabalhador começa a contribuir lá atrás, ela fazia somar a idade. Aí você colocava 60 mais 30, dava 90. Mas, de fato, uma pessoa que chega aos 60 anos, ela não vai começar a contribuir para aposentar com 60 anos de idade. A pessoa começa a contribuir a partir do momento que ela assina a carteira de trabalho e esse recolhimento é compulsório ou ela é uma contribuinte facultativa. Não é dessa forma que é feita a conta. Porque senão, se você pega aqui, como eu disse, que um homem vai aposentar com 65 e tem que contribuir com 20, então ele vai aposentar com o quê? 75, 85 anos. Mas o cálculo não é feito dessa forma. Então o homem, quando ele atingir 65 anos, ele tendo 20 anos de contribuição, ele já tem acesso ao benefício de aposentadoria. Eu vou colocar a conta no meu caso aqui, que é simples, né? Eu fui verificar, eu tenho 7 anos de contribuição. Teria que contribuir mais 8 anos naquela regra antiga, dos 15. Agora vai passar para 20. Vou ter que contribuir mais 12 anos, então, ou 13 anos para inteirar os 20. Vai coincidir exatamente com o período que eu vou completar 65 anos. Então minha conta fechou. O raciocínio é esse, então. E tem que verificar ainda, porque existe o período que a gente vai chamar de pagamento de pedágio, que a própria proposta traz. Aquela pessoa que não contribuiu, não atingiu, aí ela vai pagar um pouquinho a mais para contribuir com o pedágio. Dependendo da idade da pessoa, ela tem esse período de transição também para poder se adequar à nova Previdência. Existe o período de transição, que é aquele que eu falei, do atingimento da idade no ano de 2039, mas existe um outro também de quando a pessoa está próximo de aposentar, ela pagar um pedágio ali para poder se aposentar pelas novas regras da Previdência. Certo. Doutor Mike, quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos agora nessa nova proposta? Então, Joseval, a gente tem que dividir essa questão em dois momentos e fazer duas análises distintas. Se você for avaliar pelo tempo de contribuição, todos vão pagar mais. Todo mundo vai pagar mais. Por quê? Quem contribuiu com 15 anos, agora vai ter que contribuir com 20. É o caso que eu citei o meu aqui. Perfeito. De fato, você vai contribuir mais. Mas a pergunta do Joseval não é se todos vão pagar mais. É quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Aí a resposta é positiva, Joseval.
Hoje, a alíquota de contribuição previdenciária ela começa com 8% e vai ter a 11%. Então, essa alíquota vai ser alterada. A alíquota vai começar com 7,5% e poderá ultrapassar 16% a depender do caso. E é interessante a gente fazer essa avaliação, esse comparativo, por meio de uma ferramenta que o governo federal disponibilizou no seu site. Se você entrar no Google e colocar lá tabela de equivalência, previdência, governo federal. Coloca essas palavras-chave, você vai achar essa tabela e vai jogar os cálculos. Então você vai jogar o seu salário lá, e aí ele vai falar para você quanto você está contribuindo atualmente e com quanto você deverá contribuir com as novas regras da Previdência. E você fazer uma análise, nós lá do escritório fizemos uma tabela e começamos a seguir esses valores e nós constatamos um número de equilíbrio de valor de salário. Então se você vai jogando os valores, quando você chega com um salário de R$ 4.500, quem ganha R$ 4.500 abaixo, de fato, todo mês ele está pagando menos. Então, eu que ganho R$ 4.500 ou menos do que isso, eu vou contribuir com mais anos, até 20 anos. Mas todo mês eu vou estar pagando menos. E quem ganha acima de R$ 4.500, de fato vai estar pagando mais. Você faz o comparativo entre as duas tabelas. Então a resposta é sim, Josevaldo. Quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Com um grande resultado, com um grande adendo no final dessa resposta. É que todos, sejam eles membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, político, servidores públicos, todos estarão limitados pelo teto do regime geral da Previdência, que é o que não acontece hoje. Hoje a gente tem aposentadorias que nós chamamos de superaposentadorias. Pessoas com... Penduricado. Perfeito. Você tem... eu vi uma matéria esse dia para trás com professores que davam aula na USP recebendo aposentadoria de 60 mil. Você tem servidores lá em Brasília que tem aposentadoria que chegam com um acúmulo que tem até 80 mil. Acho que o limite seria o ministro do Supremo, 39 mil, mais ou menos. Mas aí é a questão do salário, né? Uhum. Quando se fala aposentadoria, e aí com a aposentadoria, todo mundo ia cair para o teto do regime. Ou seja... O teto hoje é 5 mil. 5 mil e pouco. E essa é a grande briga hoje das corporações. Em brigar contra a nova Previdência. Porque a nova Previdência está colocando todo mundo igual. Não vai ter ninguém aposentando, ganhando 20, 30, 40, 50 mil, com um pobre pagando a aposentadoria para eles. Tomás, vamos por um exemplo prático aqui. Uma mulher com 20 anos de contribuição e 60 de idade. Ela vai ficar prejudicada nessa proposta agora? De forma alguma, Josevaldo. Além dela ter a possibilidade de fazer o pedágio para se aposentar, a única coisa que ela vai ter que fazer é aguardar o período de 62 anos de idade. Porque no primeiro momento ela já conseguiu atingir as contribuições. Então é aguardar completar 62 anos. Sair dos 60 para os 62. Perfeito, perfeito. Talvez o prejudicar seria esse tempinho de espera aí. Sim, esses 2 anos de espera. Mas nesses 2 anos de espera, ela não vai ter que contribuir. E aí você pergunta, mas por que esperar por 2 anos? E aí eu acho que no programa anterior nós falamos sobre isso, e eu gostaria de destacar. Porque quando você fala de previdência, você não analisa tão somente a expectativa de vida. Né? O pessoal fala, mas expectativa de vida de 60 anos, 65 anos. Mas quando a gente fala de previdência, a principal coisa que deve se observar é a expectativa de sobrevida. Porque é nessa expectativa de sobrevida que você vai ficar recebendo da previdência. Sem contribuir. Sem contribuir. Então a expectativa, vamos de uma forma hipotética, esses valores aqui são jogados somente para uma exemplificação. Vamos supor que aqui em Goiás hoje a expectativa de vida seja de 68 anos. Expectativa de vida. Mas a expectativa de sobrevida seja de 85. Então é nesse período de 68 até 85 que o beneficiário vai estar recebendo da Previdência sem contribuir. Então nesse caso dela, é por isso que a gente coloca essa questão de uma idade mínima para se aposentar. Porque senão a gente tem como hoje, pessoa aposentando com 52 anos de idade e aposentando com 52 anos de idade recebendo acima de 30 mil reais.
E aí quem está pagando? É aquele trabalhador assalariado, que ganha um salário mínimo lá na empresa. Entendeu? Essa que é a grande injustiça do regime previdenciário nosso. Verano, eu não ia estar com 30, aposentando com 30 mil, não, mas se a regra não tivesse mudado, eu estava aposentando com 51. Já estava. É uma confissão. Mas também não tô É uma confissão. não estou insatisfeito com isso, não. Não, E para isso... E trabalhar é bom, gente. Trabalhar é bom. E para isso... As pessoas colocam como se trabalho fosse uma coisa terrível, sim. tediosa, uma coisa horrorosa, o mal da vida não é bem assim, a gente tem que trabalhar. E com isso eu queria perguntar para o Dr. Mike, dentro da nova proposta aí, quem aposentar vai ter direito, se quiser continuar trabalhando, carteirinha assinada do mesmo jeito, ou na nova proposta muda alguma coisa? Perfeito, Joséval, perfeito. A pessoa, ela tem a liberdade de continuar trabalhando ali, não pode impedir a pessoa de exercer suas atividades. E aí, muita gente me pergunta a questão da desaposentação, se será possível. Vai ser uma tese jurídica já derrubada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que era aquela questão da pessoa se aposentar, continuar contribuindo, e depois de um tempo ela pediu o recálculo dos valores para receber. O próprio STF já derrubou isso e essa legislação não vai ressuscitar essa situação, até porque seria mais encargos a serem pagos pela Previdência. Na realidade, a Previdência quer se tornar autossustentável. Tem uma linha aí de pessoas também dizendo que toda essa situação da reforma previdenciária é para privilegiar a questão dos bancos para venderem aí mais previdência privada. O que o senhor acha disso? Então, José, vamos responder essa pergunta em duas partes também e de forma mais detalhada para o público poder entender. De fato, vai surgir um mercado de previdência privada. Aliás, esse mercado já existe. Já existe. Mas ele vai ganhar corpo, ele vai crescer. Por quê? Pessoas que têm bons salários hoje, servidores públicos, juízes, promotores, você coloca delegados de polícia, esse alto escalão do servidor público, eles vão estar limitados ao teto do regime geral. Então, a pessoa tem um alto salário, fala, mas quando eu aposentar, meu salário vai lá para baixo. Os políticos, né? Os políticos também que têm seus salários lá acima de aposentadoria, acima de 30 mil reais. O que essas pessoas com altos salários vão fazer? Ela falou assim, eu tenho que pagar uma previdência privada, para que quando eu aposentar, eu possa manter o meu rendimento. E aí você tem demanda e tem mercado. Tem alguém oferecendo serviço e tem demanda para comprar. Então, de fato, quem mexe com previdência privada vai ter um mercado maior para poder oferecer o serviço. Isso é inegável. Agora, o grande problema, Joséval, é que hoje já existe essa previdência privada, vamos dizer, de forma velada. Ela já ocorre. Porque você tem as pessoas que têm altos salários já ganhando altas aposentadorias. E aí essa afirmação de quem diz essa narrativa cai nesse momento, Joséval. Porque o que vai acontecer com a reforma? Será o pobre, aquela pessoa que tem baixo recurso, vai parar de pagar as altas aposentadorias. Porque hoje quem tem uma grande aposentadoria, quem que paga a aposentadoria dele somos nós, que estamos no mercado de trabalho. É aquele seletista que trabalha para ganhar um salário mínimo. É aquele guarda que está lá contribuindo com a Previdência todo mês, sem descontado do salário dele. É o percentual de 8% do empregado, é os 20% que a empresa paga, que está indo para pagar as altas aposentadorias. Com a nova Previdência, corta isso. E aí a Previdência, o pobre, aquele que necessitado, para de manter a alta previdência, ou a Previdência com grandes aposentadorias. E aí, para fechar, o que vai acontecer? Vai ter a Previdência privada. Aquele que tem um bom salário hoje e quer ter uma boa aposentadoria, então ele procure o mercado e pague a aposentadoria dele. Porque quem é pobre não vai continuar pagando a aposentadoria para ele. Porque ele vai estar limitado ao teto. E aí o teto segura para ele esse valor. E aí você para de ter essa injustiça que é o pobre, o seletista, aquele que tem um baixo salário, tendo que manter a aposentadoria de grandes nomes aí que a gente tem hoje. Só para exemplificar, José, só para você ter uma noção da injustiça na Previdência hoje, você pega o percentual de 100% que hoje tem da aposentadoria para ser paga.
41% vai para as pessoas mais ricas. Você pega de um universo de 100%, 41% do dinheiro da Previdência vão para as pessoas mais ricas. E a Previdência nossa é solidária, prevista lá na Constituição, uma Previdência Social que é para atender o desamparado. Os pobres, aqueles realmente necessitados, com salário mínimo ou um pouco mais, eles recebem, sabe quantos por cento? 3%. Então, no universo de 100%, somente 3% que realmente ele é social, que vai cuidar daquela pessoa desamparada. E 41% vai para as pessoas ricas. Daí você vê grandes corporações brigando e fazendo narrativas para derrubar a Previdência. Mas agora em relação a essas corporações, porque a gente sabe que bem ou mal o governo garante pagamento. É uma questão de Estado, de Constituição. Mas a partir do momento que você vai para uma questão privada, de instituições bancárias que estão sujeitas ao mercado, a falirem, uma engolir a outra, quem é que pode dar essa garantia que daqui a 20 anos ou 30 anos essa instituição vai estar de pé ainda e vá pagar isso aí? Aí é questão de você aderir a um serviço que esteja realmente estruturado, você contratar uma empresa que realmente tenha uma estrutura financeira adequada e você se resguardar de mecanismos jurídicos para poder pleitear. Por exemplo, você tem uma empresa que faz prestação de serviço de previdência privada. Ela simplesmente não vai parar de pagar o povo. Ela realmente vai entrar num processo de falência ou de recuperação judicial. E aí, nesse processo, você consegue garantir os seus créditos a partir do patrimônio da previdência privada dessa empresa. Até porque, para a empresa ser constituída, ela tem que compor um capital social. Não é simplesmente eu vou abrir aqui e vou começar a fazer previdência sem eu ter um capital social que me resguarde. E aí você vai ter os mecanismos jurídicos para que a pessoa possa resguardar dessa questão de uma empresa vir a falir e não vir cumprir com esses encargos previdenciários. E aí é mercado também, né, Fernando? É produto. Você está vendendo um produto e você está nas regras do mercado que podem acontecer essa situação que você me falou. A gente está vendo agora a guerra das maquininhas, né, de pagamento de cartão de crédito e débito, aquilo não tem taxa, que você recebe na hora. Verano, você falou um exemplo perfeito aqui. Pra gente... É uma guerra. Né? Isso. Você falou um exemplo perfeito para a gente entender como é que funciona o mercado e o capitalismo. Como você falou, você assiste televisão, de 5 minutos tem uma propaganda de uma maquininha diferente. É o maquininha, né? Isso. A maquininha sem taxa, maquininha de graça, a maquininha você leva para sua casa e fica 1 ano sem pagar taxa. E aí eu vou pegar um outro exemplo aqui para entender como é que o Estado pode atrapalhar a economia e deixar as pessoas desempregadas. E aí você tem a MP da desburocratização que o ministro Guedes trouxe para poder facilitar o empreendedorismo. Um exemplo básico, você tem um bairro, nesse bairro tem 10 mil pessoas morando nele. E aí o José Val, com espírito empreendedor, ele fala que tem 10 mil pessoas, eu vou montar uma panificadora. Porque todo mundo come pão todo dia. Então, se eu fazer pão, o pessoal vai comprar. Só que o José Val manda panificadora e consegue fazer 5 mil pães. Ele não consegue fazer mais 5 mil pães, porque ele não tem as máquinas, não tem funcionário. E aí, o que vai acontecer? Quem vai determinar o preço? O José Val. Porque ele tem uma demanda maior e ele tem um produto limitado. Então, o público vai brigar para comprar esses 5 mil pães dele. E aí ele joga o preço lá em cima e ele faz um monopólio ali. E aí o Estado pode amarrar, dificultar as pessoas de abrir empresas, e aí só aquelas pessoas com mais vantagens financeiras conseguem quebrar esses protocolos burocráticos. Mas aí o José Val está lá com essa panificadora dele, com 5 mil pães, mas o Verano vê a situação, fala, rapaz, vou montar uma panificadora também. É bom negócio. Aí o Verano monta outra panificadora e começa a produzir 10 mil pães. E aí você tem um cenário de uma população com 10 mil pessoas, com 2 panificadoras, oferecendo 15 mil pães. Quem vai vender? Quem vender mais barato. Aí entra eu, vou abrir uma panificadora também, e eu produzo lá mais 5 mil pães. O que vai fazer? Vai cair o preço do pão e vai começar a concorrência entre nós três para tentar captar clientes. É dessa forma que funciona a economia. E até no setor bancário, que a gente sempre frisa aqui, né, que 5 instituições bancárias têm 80% do crédito do Brasil. Perfeito, perfeito. 2 estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e 3 privadas. Itaú, Unibanco, né, o Itaú acabou engolindo o Unibanco, Bradesco e Santander. 80% do crédito. Aí como que o crédito vai ser barato se ele está concentrado na mão de tão pouca gente? Esse exemplo clássico. O lucro é certeiro, né? Não tem como. Verano, Diga.
tempo passa. O tempo voa e a poupança Bamerino já era, né? Já era. Virou HSBC também. Também que já era. Já era também. Foi todo mundo engolido. O tema tem muita coisa ainda a ser dita, não é? A reforma está aí, está no Congresso, vai passar, tem que passar, não tem como não passar. Tem que passar bem hidratado. E a gente Economia de 1 trilhão. espera que passe bem hidratada mesmo, para o bem do nosso país aí. Mas nós queríamos te agradecer muito, Mike, por essa vinda aqui. Mais uma vez, no nosso quadro Fazendo Direito. A gente vê, doutor, que cada vez que o senhor vem, o senhor está mais preparado. Isso nos deixa O homem está uma bala. felizes, não é? É muito bom a gente ver o crescimento, tá? O nosso crescimento dentro da nossa proposta aqui do nosso Alto Astral no 14. Então, mais uma vez, muito obrigado. E vamos esperar um pouquinho aí, mas eu acho que esse assunto ainda não está esgotado, não. Não, tem muito embate político, muita guerra, tem muito busca de protagonismo, seja do Planalto, seja do Legislativo, em torno desse tema. Uma coisa que tanto o Joseval como o Verano disse, a reforma da Previdência é só o início. O Brasil precisa de outras inúmeras reformas, como exemplo a reforma tributária, também muito importante para o país. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também, e assim que eu for convidado, estarei presente, podendo contribuir e somar conhecimento e também poder aprender com vocês aqui. Guilherme Verano, muito obrigado, meu irmão. Nossa, a gente que agradece, né? São tantas informações que, é claro, e com o decorrer da reforma da Previdência, esse encaminhamento, engraçado, da última entrevista do Dr. Mike para essa, caíram vários ministros, caiu o presidente do BNDES, caiu o general, cai tanta gente, escândalo com o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, ou seja, as coisas acontecem, a gente vai acompanhando, né? É claro, semana a semana aqui no canal 14 da NET, isso que é importante. O Dr. Mike vai ser figura constante para analisar esse passo a passo para a gente e traduzir isso aí para o assinante do canal 14 da NET, tá certo? É isso. Então tá bom, e dessa forma a gente agradece o Dr. Mike, Joseval e também aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer o Dr. Mike e os outros convidados aqui para esclarecer dúvidas de vocês. E só lembrando, quem não pôde acompanhar a entrevista desde o início, ela está na grade de programação do canal 14 da NET em diversos horários e também no YouTube. É só digitar lá, programa Alto Astral no 14, você vai encontrar essa e as demais entrevistas. Então, até logo mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.